Pessoal, todo mundo sabe do que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, as enchentes que destruíram várias casas, deixaram várias pessoas sem nada, pessoas perderam tudo, que batalharam muito para conquistar, várias infelizmente acabaram morrendo, vários animais ficaram ilhados, tendo que ser resgatados junto com as pessoas. E o nosso dever é ajudar os nossos irmãos do Sul, nossos irmãos gaúchos que estão passando por esse momento difícil. Então vamos doar, faça sua doação, independente do valor que seja R$5, R$10, R$20, R$50. O importante é doar. Qualquer valor vai ajudar e muito o pessoal do Rio Grande do Sul. E se você não quiser doar dinheiro, doa mantimento, vai no correio e doa. O que eles mais estão precisando é água potável, água de beber, roupas, itens de higiene pessoal, brinquedos para as crianças, ração para os animais. Então é muito importante vocês de alguma forma ajudarem eles que estão vivendo esse momento tão difícil. Em todos os meus vídeos vão ter o QR Code para quem quiser fazer a doação. Também vai ter links de ONGs que estão ajudando os animais que foram resgatados. Então, gente, vamos todo mundo junto ajudar o Rio Grande do Sul a passar por esse momento muito difícil. E agora para o vídeo. Bora para mais uma convocação. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O Dorival Júnior convocou a seleção que vai disputar a Copa América. No primeiro momento foram 23 jogadores convocados, mas esse número subiu para 26. Sorte, eu vou poder fazer só um vídeo falando sobre a convocação. E já tivemos um corte e mais uma mudança na convocação inicial do Dorival. E bora falar sobre a convocação do Dorival e o que a gente pode esperar do Brasil nessa Copa América nos Estados Unidos. Num primeiro momento, o Dorival convocou 23 jogadores, mas a Conmebol subiu o número de convocados para 23 e, como eu disse, o Dorival chamou mais 3 jogadores. E começando pelos goleiros, a lista inicial do Dorival tinha o Alisson do Liverpool, o Bento do Atlético Paranaense e o Ederson do Manchester City. Só que o Ederson, de novo, teve o azar de se machucar na véspera de se apresentar à seleção brasileira. O Ederson não está tendo sorte para ir ser treinado pelo Dorival Júnior. Toda vez acontece alguma coisa, tá uma zica com o goleirão do Manchester City, que deveria, com certeza, vai ser o titular quando acabar essa zica, ter condição de jogar. E para o lugar do Ederson, o Dorival chamou o Rafael, que foi um jogador de confiança dele quando ele treinou o São Paulo. Conhece muito bem o goleirão tricolor, que está muito bem na temporada. O Bento se apresentou muito bem nos primeiros amistosos do Dorival, onde até pegou pênalti em um dos jogos. E o Alisson é o que eu fico mais sem entender a convocação, porque fez uma temporada ok lá no Liverpool, mas não foi uma temporada de encher os olhos. Para mim, tem 2 goleiros do futebol brasileiro que viviam um momento muito melhor que o Alisson e mereciam chance, que é o Everson do Atlético Mineiro, que vem jogando muita bola, e o Everton, que começou o ano mal, cometendo falhas, mas aos poucos foi recuperando a confiança, recuperando o bom futebol e segue sendo titular do Palmeiras do Abel Ferreira, além de ser um cara que, assim como o Alisson, tem experiência de Copa do Mundo. E por tudo isso que eu disse, eu acho que um dos dois teria uma chance melhor de representar bem a seleção brasileira. Eu acho que a fase do Alisson na seleção acabou, por mais que algumas pessoas, Renata Fã, talvez fiquem tristes e não gostem de ouvir isso. Como se a Renata visse meus vídeos, né? Sonha alto, trouxa. Para as laterais, que é a posição que eu mais me preocupo na seleção brasileira, o Dorival chamou os melhores nomes que a gente tem no momento para as laterais. Para a direita ele chamou o Danilo e o Ian Couto, e para a esquerda o Arana e o Wendel. E como eu disse, são os melhores nomes.
o Danilo fez dois bons amistosos com o Dorival Júnior, e é um cara que o Dorival conhece por ter lançado ele lá no Santos, lá em 2010, fez parte daquele time dos meninos da Vila, que foram treinados pelo Dorival. O Ian Couto é um cara que já vinha sendo convocado da gestão passada com o Diniz, e é um bom jogador, é promissor. E o Arana, que para mim é o melhor lateral esquerdo hoje do futebol brasileiro, e para mim tinha que ser titular há muito tempo, só não foi para a Copa do Catar porque se machucou. E o Wendel, que vem ganhando espaço com o Dorival Júnior. E o legal é que a gente tem nesse quarteto de laterais duplas que têm a mesma característica, como é o caso do Ian Couto e o Arana, que são mais ofensivos, que jogam, digamos, como alas, apoiam muito o ataque, e o Danilo e o Wendel, que são laterais mais defensivos, e o Wendel até é um pouco mais equilibrado, ele sobe mais para o ataque do que o Danilo. Para a zaga, o Dorival chamou o Beraldo, o Militão, o Gabriel Magalhães, o Marquinhos e o Bremer, que ganhou sua vaga graças a Conmebol ter aumentado o número de convocados, e é um cara de experiência que fez parte da Copa do Mundo lá no Catar também e vem jogando muito bem lá na Juventus. O Marquinhos e o Militão dispensa comentário. Para mim, se nada ocorrer, vai ser a zaga para a Copa do Mundo de 2026. O Militão, na minha opinião, só não vai ser titular tão já com o Dorival, porque está voltando de uma lesão séria. E o Gabriel Magalhães segue muito bem, um dos principais jogadores da Premier League, um dos principais jogadores do Arsenal. E o Beraldo, que na sua primeira temporada lá no PSG, jogando na Europa, fez uma boa temporada, uma temporada de adaptação, e é um cara que vai ser nome constante na seleção brasileira porque joga muita bola. Para mim, a zaga não tem o que mexer, o Dorival acertou em todos os nomes. Para o meio de campo, o Dorival chamou o Andréas Pereira, o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, o Paquetá e o Ederson e o João Gomes, e todos são jogadores jovens que vão fazer parte desse ciclo. É a nova safra do futebol brasileiro. Talvez o mais experiente seja o Paquetá, que a gente já conhece há mais tempo, e o Paquetá corre risco de ser cortado da seleção, já que está sendo investigado por esquemas de apostas lá na Inglaterra. Tomara que o Paquetá consiga provar sua inocência, mas se caso for provado que ele de fato fez parte dos esquemas de apostas, jogou sua carreira fora, sendo que não precisava, vamos combinar. E caso o Paquetá seja provado que ele estava no esquema da aposta e seja desconvocado, eu acho que dois caras mereceriam a chance. O Lucas do São Paulo, que vem jogando muito bem, é um cara que o Dorival conhece, treinou ele e joga muita bola e tem experiência de futebol europeu e de seleção brasileira, onde já ganhou uma Copa das Confederações. E o Veiga, que é um craque de bola, joga muito bem no Palmeiras. Hoje não vive, talvez, um momento de destaque como em anos anteriores, mas ainda assim é um cara importantíssimo e talvez mereça uma chance na seleção brasileira, já que com o Diniz ele era convocado, mas não jogava. O João Gomes é um velho conhecido do Dorival, foi o Dorival que lançou ele no Flamengo e já veio sendo convocado na primeira convocação do Dorival e se apresentou muito bem, fez 2 boas partidas e volta a ganhar a chance com o Pica-Pau. E o Douglas Luiz e o Bruno Guimarães são 2 volantes de muita técnica, que sabem jogar, tem muita moral em seus clubes, o Bruno no Newcastle e o Douglas Luiz no Aston Villa, que jogam muita bola lá na Premier League e logo vão despertar o interesse de clubes de primeiro escalão do futebol europeu, porque jogam muita bola. O Bruno já tem até mais bagagem na seleção brasileira, por estar sendo convocado há mais tempo, ter ido para a Copa do Mundo. E o Ederson fecha o meio campo, ele que, assim como o Brenner, foi o cara que foi chamado já que a Conmebol aumentou o número de convocados.
Ele que joga no Atalanta, que vem jogando muito bem lá no campeonato italiano, ganhou a Liga Europa e é um cara que você vê a história de superação dele. Ele estava no Corinthians, onde não tinha oportunidade, foi para o Fortaleza, onde se destacou, e agora na Itália está jogando muita bola e foi recompensado com a convocação na seleção brasileira, para a seleção. E é legal ver que o Dorival está observando jogadores que não estão nos holofotes do futebol europeu. Lembrando que o Casemiro ficou fora da seleção por opção do Dorival e por não estar jogando bem, mas eu acho que logo ele volta à seleção brasileira, porque o Casemiro é um cara um dos pilares dessa seleção brasileira, vai ser importantíssimo com a experiência, com a qualidade que tem de sobra. Tá vivendo um mau momento, mas logo volta a se reencontrar e volta a ser aquele cara, o Casemiro, que a gente viu tanto com a camisa da seleção brasileira e a do Real Madrid. E pro ataque o Dorival chamou Vinícius Júnior e Rodrigo, que dispensa comentários, dispensa apresentações. São os dois melhores atacantes brasileiros no futebol mundial. O Vinícius Júnior hoje é um dos sérios candidatos a ser o melhor jogador do mundo. E os dois são titulares absolutos da seleção brasileira por tudo que eles jogam no Real Madrid. O Vinícius Júnior, tanto o Vinícius quanto o Rodrigo, ainda precisam dar uma resposta, mostrar um futebol assim como eles jogam no Real Madrid na seleção brasileira, mas isso é questão de tempo. E com o Dorival Júnior eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. E o PP foi um dos sortudos que foi convocado porque a Conmebol aumentou a lista de jogadores que podem ir para a seleção brasileira na Copa América. E o PP joga num clube que tem um pouco de DNA brasileiro, porque todo jogador brasileiro que joga no Porto logo deslancha na Europa. Exemplo do próprio Casemiro, do Militão, de outros que já passaram há mais tempo, como é o caso do Hulk. Então o PP, que tem qualidade, está trilhando um caminho que outros já trilharam e tem tudo para repetir o sucesso deles. Seguindo no ataque, a gente tem o Gabriel Martinelli, que também é outro nome já esperado na seleção brasileira. O cara é atacante do Arsenal e joga muito bem. Na minha opinião, logo vai mudar de clube, porque está sendo um dos destaques da equipe dos Gunners e tem uma qualidade muito boa de drible, de jogada mano a mano, um chute de meia longa distância. Então é interessante que o Dorival tá vendo isso no Martinelli, que não vai ter tanta chance assim na seleção, porque disputa a vaga com o Vinícius Júnior, mas eu acho que os dois podem até jogar juntos e isso seria legal para ver uma mudança tática na seleção. A gente também tem o Savinho e o Evanilson sendo convocados, os dois apostas do Dorival, e o Savinho que já tinha sido convocado na primeira do Dorival pela seleção brasileira e volta a ter chance. Vamos ver o que esses dois podem aprontar, vamos ver se o Dorival acerta a sua aposta. E fechando a lista dos convocados, o Endrick, que depois da Copa América vai para o Real Madrid e é outro jogador que a gente espera muito vestindo a camisa da seleção brasileira, tem tudo para ser um grande jogador, um dos destaques do Real Madrid e tomara que da seleção brasileira, que nos ajude a trazer a sexta estrela que a gente tanto sonha ver com a camisa amarelinha. E eu gostei dessa convocação do Dorival, ele tá fazendo essa reformulação, tá trazendo a nova geração para vestir a camisa da seleção brasileira, uma coisa que a gente pede há muito tempo e o Dorival tá fazendo, mas ele tá conseguindo mesclar jogadores novos com os jogadores que já têm uma rodagem na seleção brasileira, e isso é importante para equilibrar o time, para não deixar o time muito velho e nem muito novo, muito inexperiente. Então, Dorival está acertando nisso. Lembrando que o Neymar não foi convocado porque ainda está se recuperando da lesão, mas logo está de volta. E eu deixo uma pergunta para vocês, pessoal. Quem sai do time titular para o Neymar entrar? Eu acho que acaba estourando para o Rodrigo, acho que, ou para o Paquetá, enfim.
mas vamos bater um papo legal. O Casemiro foi por opção, como eu disse, do Dorival, mas eu acho que logo também volta. E eu escalaria esse time com o Bento no gol e o Danilo na lateral direita, a dupla de zaga Marquinhos e Beraldo, já que o Militão tá voltando de lesão, e o Arana na esquerda, o meio de campo com João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá, e o ataque eu escalaria o futuro ataque do Real Madrid, Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior. E o Brasil chega nessa Copa América como um dos favoritos, como sempre é, e com uma expectativa pelo começo de trabalho do Dorival, que foi muito bom nos 2 primeiros amistosos. A seleção mostrou um bom futebol e a expectativa que a gente tem de ver o Dorival à frente da seleção brasileira, com mais tempo para treinar esse time e colocando suas ideias de jogo nessa equipe. E na minha opinião, o Brasil tem grandes chances de conseguir o título da Copa América por tudo isso que eu falei. O Dorival que está fazendo um bom trabalho, apesar de estar sendo o começo, e da convocação aonde ele chamou bons nomes. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que vocês acharam dessa convocação do Dorival, quem vocês gostariam que fosse convocado, o que vocês esperam do Brasil na Copa América. Vamos trocar uma ideia legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link na descrição. Também na descrição os links para doar para o povo do Rio Grande do Sul, desde ONGs, para ajudar as pessoas, os animais. Vamos ajudar de qualquer maneira nossos irmãos gaúchos. Aqui ó, tem até o QR Code para você doar o seu dinheiro. Não importa o valor que seja, 5, 10, 20 reais, o importante é doar. E também na descrição o Insta do Bigode, que faz camisas lindas, num preço muito acessível. E quanto mais camisas você compra, melhor o preço. Você só acha no Bigode. Se você quiser uma dessa, igual a minha, da Seleção Brasileira, da Copa de 2022, você tem que ir lá no Bigode pedir a sua, ou até mesmo a nova, quem sabe já com o pet de campeão da Copa América. E não se esqueçam de dizer pro Bigode que conheceram ele através de mim, para eu ter uma moral quando for comprar minhas camisas. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou e vamos Brasil em busca do título da Copa América e tirar esse título da Argentina do Messi. Chupa, argentinos!